Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, o nosso material vem de um lugar um pouco diferente, que eu achei fascinante. Ah, já tô curiosa. É o canal do YouTube Aprenda Espanhol Rápido, sozinho com histórias. A proposta deles é incrível, usar narrativas para um aprendizado mais imersivo, sabe? Sei. É a melhor forma de aprender, né? Com contexto. Exato, e é o que a gente vai fazer. Vamos mergulhar numa história sobre um arquiteto em Buenos Aires, o Martim. Ele está assim, à beira de um colapso criativo, sabe? Totalmente afogado num projeto. Aham. E a nossa missão aqui não é só traduzir. É entender o que a linguagem nos diz sobre a cultura, a cabeça do personagem, a dinâmica do dia a dia na Argentina. E para a gente entrar no clima, vamos ouvir o comecinho da história em espanhol. Me flipa mi curro, no me malinterpretes, pero el proyecto de ese pasillo me tenía en un quilombo monumental. Che, 2 días laburando a tope y la idea no terminaba de cerrar. Uau! Que impacto! Em poucas frases eu já sinto o peso do ar no escritório dele. Total. A gente é jogado direto na cabeça do Martim, né? No meio do caos. Isso, e essa sonoridade é muito particular. A pronúncia de levantás, por exemplo, com essa força no final. Isso é só um sotaque ou tem alguma regra por trás? Ótima pergunta, e é a chave para destravar todo o espanhol que a gente vai ouvir aqui. Não é só sotaque, é uma estrutura gramatical inteira. Sério? Sim. Bem-vindo ao voceo. É a marca registrada do espanhol falado na Argentina e em outras partes da América Latina. Em vez de usar tu, eles usam vós. Ah, E isso muda a conjugação dos verbos, joga a sílaba tônica para o final. Então, o tu levantas do espanhol padrão vira vós te levantás. É tipo um sistema operacional paralelo. Quando você entende a lógica, tudo começa a fazer sentido. que demais. É como aprender uma regra secreta que abre uma camada nova do idioma. E ele não para por aí. Ele usa a palavra quilombo. É um termo que a gente ouve bastante, mas o que significa exatamente nesse contexto? Quilombo é uma daquelas gírias que são a alma de um lugar, sabe? Literalmente é uma bagunça, uma confusão, um problemão. Entendi. Mas tem um peso, uma carga de estresse e desordem que poucas palavras conseguem passar. É o sentimento de estar no meio de um furacão de problemas. E ele completa esse combo de identidade portenha com o xé, Xé. que é o equivalente ao nosso cara, meu, sabe? É uma forma de chamar atenção, de desabafar. E para fechar, ele diz que estava laburando a top. A top eu imagino que seja a todo vapor, mas laburando. Laburando é fascinante, porque não é só uma gíria, é um eco da história. A Argentina, especialmente Buenos Aires, foi moldada pela imigração italiana massiva. Nossa, é verdade. E laburar vem direto do italiano lavorare, trabalhar. Então, quando Martim diz laburando, ele não está só usando uma palavra informal. Ele está, talvez sem perceber, carregando um pedaço da herança cultural que define a cidade. Ele está falando a língua da rua. Isso muda tudo. Não é mais uma lista de vocabulário, é um mapa cultural. Exato. Em uma frase a gente tem a gramática com o voceu, a gíria local com o quilombo e xé, e a história da imigração com laburando. É a identidade de Buenos Aires em 20 segundos. E a história continua, aprofundando essa angústia dele. Sim, ele descreve a situação com mais detalhes. La oficina era um hervidero de atividade, pero yo estaba en mi burbuja, dándole vueltas al diseño de un pasillo que me traía de cabeza. Quería algo que rompiera con lo monótono, ¿sabes? Pero cada propuesta parecía más sosa que la anterior. Y esa duda constante que te carcome cuando pones el alma en algo. Me traía de cabeça. É curioso como a língua busca essas metáforas físicas para angústia mental, né? Totalmente. É quase como se o problema estivesse literalmente sacudindo a cabeça dele. A gente faz o mesmo em português, com "tô quebrando a cabeça". Exatamente. É a somatização da ansiedade na linguagem. E a expressão dando-lhe voltas é outra imagem poderosa. Significa ficar rodando em círculos em torno de uma ideia, pensando e repensando sem sair do lugar. A descrição perfeita da paralisia criativa. É bem isso. Unifica a frustração. Transforma ela num agente, uma criatura que age por conta própria. E ele fecha com "quando pones el alma en algo".
Mais uma vez, o você o imponente. É uma sensação universal, essa vulnerabilidade, né? E ele tá no fundo do poço. E é aí que algo inesperado acontece. O ponto de virada. A chegada da Laura. E nesse preciso instante, uma voz com um acento peculiar, mescla de porteño e madrileño, me sacou de mi trance. Che, ¿se puede saber qué cara es esa? Dijo Laura, una colega que había llegado de Madrid hace unos meses. Era una tía fenomenal, siempre con una energía que contagiaba. Mi acento es de lo más guay, ¿a que sí? Solía bromear. Pero decime, vos siempre tan metido en tus planos que ni respiras. A chegada dela é um choque de energia, não só para o Martim, mas para a própria linguagem da história. Sim, A narrativa, que estava imersa nesse vocabulário de estresse portenho, de repente é invadida por essa leveza e por palavras de outro lugar. perfeito. A Laura funciona como um catalisador narrativo e linguístico. O texto diz que o sotaque dela é uma mistura, e o vocabulário reflete isso de forma brilhante. Ela usa o che e o vos argentinos mostrando que já se integrou, Aham. mas solta pérolas do espanhol da Espanha. Por exemplo, ela se descreve como una tía fenomenal. Na Espanha, tio ou tia é uma gíria super comum para cara ou mulher, pessoa. E ela diz que o sotaque dela é de lo más guay. Guay é o legal da Espanha, certo? É quase um clichê de tão característico. Exato. Guaia para Madrid, o que da hora talvez seja para São Paulo. É uma marca. E a mistura continua. O Martim usou laburando para trabalhar. Quando a Laura vê o trabalho dele mais tarde, ela usa outra palavra. Qual? Ela diz que ele estava currando. Currar é a versão espanhola da Espanha para o laburar argentino. Ambos vêm de um registro informal e significam trabalhar duro, mas cada um com o DNA do seu lugar. Essa mistura de vocabulário é exatamente o que torna um aprendizado com histórias tão poderoso, que é a premissa inteira do canal que a gente está analisando. O Aprenda Espanhol Rápido sozinho com histórias. Pois é. Não é sobre decorar listas, é sobre ver como as palavras convivem. É um método que te joga dentro da vida. Para quem se interessa por essa abordagem, vale muito a pena procurar pelo canal e se inscrever. Mas, voltando para Laura, ela não traz só palavras novas, ela traz uma nova perspectiva. E é isso que muda o jogo. Ele explica a frustração, mostra o projeto e ela reage. Laura se acercou, mirou a pantalla por encima de mi ombro e depois de unos segundos de silêncio que me pareceram uma eternidade, soltou uma exclamação. Che, Martín, isto te ha quedado de 10. En serio, la combinación de materiales, la luz, me mola un montón. Sos un genio, ¿eh? Sentí como la tensión acumulada, la frustración y el estrés se esfumaron en ese instante. Fue como un rayo de sol en un día nublado. Vamos quebrar esse elogio, porque cada parte dele é um pequeno presente, né? Ela começa com Esto te ha quedado de 10. Uma expressão super comum e muito positiva. Significa ficou nota 10, tá perfeito. É um elogio direto. E logo em seguida, ela manda outra gíria da Espanha. Me mola un montón. Me mola. Molar é um verbo que na Espanha se usa o tempo todo para dizer curtir, gostar muito. É primo do flipar, que o próprio Martim usou no começo. Me mola um montão é uma explosão de entusiasmo, tipo, eu curto pra caramba. E o golpe de misericórdia, o que realmente parece que virou a chave para ele, é a última frase. Sos um gênio, é? Aqui tá o exemplo mais claro e potente do vosseu até agora. Sos é a conjugação do verbo ser para vós. Em vez do tu eres, que se aprende na escola, o argentino diz vós sos. É mais íntimo. É íntimo, é direto, é como se fala com um amigo. Chamar alguém de gênio já é forte, mas dizer sos um gênio tem o peso da autenticidade da fala local. É como se o elogio viesse com um selo de aprovação cultural. E a reação dele é imediata. A metáfora do raio de sol em um dia nublado é universal. Mas o verbo que ele usa, se esfumaram, é muito preciso. A frustração não foi embora, ela esfumaçou, sumiu no ar. É o poder do reconhecimento. A história mostra que ele não precisava de uma solução técnica para o corredor, ele precisava de validação. Claro, precisava que alguém de fora
visse a alma que ele tinha colocado ali e dissesse, eu vejo, e é bom. E isso nos leva à reflexão final dele, que é a grande lição da história. Exato. Vamos ouvir como a história termina. Sentí que se me dibujaba una sonrisa tonta en la cara. Laura tenía ese don, el de saber levantar el ánimo con un par de palabras. Me guiñó un ojo y, mientras se alejaba, dijo, «Seguí así, pibe, que vas por buen camino». Ese empujón era todo lo que necesitaba. En ese momento decidí algo. Yo también quería ser esa Laura para mis compañeros, porque reconocer el buen trabajo de alguien no cuesta nada y es un regalo que ilumina el alma. Um fechamento muito bonito. Lindo, né? E ainda nos traz as últimas peças do quebra-cabeça. A expressão levantar el ânimo é quase idêntica à nossa levantar o astral. Me guiñou um ojo. Significa que ela deu uma piscadela, um gesto de cumplicidade. Mas a frase de despedida dela é muito importante. Seguir assim, pibe, deixa eu adivinhar. Seguir é o imperativo do voceu, certo? Em vez de sigue, para tu. Exatamente. É o comando amigável. Continue assim. E ela o chama de pibe, a gíria argentina por excelência para garoto, cara, reforçando essa camaradagem. Aham. E, por fim, a palavra empurrón, que literalmente é um empurrão, mas aqui é usada no sentido de incentivo, de impulso. Eu lembro da primeira vez que cheguei em Buenos Aires e pedi uma informação. A pessoa me respondeu usando vós e che, e eu travei por um segundo. Imagino. Porque todo o meu espanhol de livro era baseado em tu. É um pequeno choque de realidade que te mostra que a língua da rua é sempre mais rica, mais viva. Então, recapitulando essa jornada, não foi só sobre aprender espanhol. A gente começou na angústia do Martim, expressa por um vocabulário portenho carregado de história, como quilombo e laborando. Isso. Fomos resgatados pela chegada da Laura, uma personagem que é a própria fusão cultural, misturando o Guay de Madeira com o PIB de Buenos Aires. E, no final, chegamos a uma lição universal sobre o impacto que um simples reconhecimento pode ter. A história foi o veículo perfeito para isso. E fica claro que a língua é um organismo vivo, né? Um reflexo da cultura. As palavras escolhidas aqui não são aleatórias. Elas pintam um retrato fiel de um ambiente de trabalho em Buenos Aires. Cada gíria, cada conjugação carrega um pedaço de identidade. O que essa história faz tão bem é nos lembrar que aprender um idioma é aprender a ver o mundo pelos olhos de outras pessoas. E se essa análise despertou a curiosidade, a história completa e muitas outras estão lá no canal Aprenda Espanhol Rápido Sozinho com Histórias. Vale a pena conferir, curtir o vídeo original e deixar um comentário lá contando o que vieram da nossa análise. O apoio a criadores de conteúdo educativo é fundamental. A história termina com a decisão do Martim de se tornar essa Laura para os colegas. Ele quer ser o agente da mudança positiva. A pergunta que fica é: que pequena palavra ou gesto, seja em espanhol, português ou qualquer idioma, cada um de nós poderia usar no dia a dia para ser o raio de sol no dia nublado de outra pessoa? Assista a história completa agora e aprenda espanhol de forma natural e divertida. O link da história com áudio está na descrição. Deixa seu like, ativa o sininho para não perder nenhuma história nova e comenta aqui embaixo. O que achou desse vídeo? O que você aprendeu de novo aqui? Seu comentário me ajuda demais a criar conteúdos cada vez melhores para você. Graças por assistir e hasta la próxima história.